Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Sempre se tem aventado a respeito do processo histórico, antropológico, sociológico da evolução. Há várias hipóteses para explicar o desenvolvimento do homem e das coletividades. O professor Rubens Romanelli, em uma conferência pronunciada na década de 60, apresentou uma sugestão que nos parece valiosa. Ele estabeleceu que poderemos considerar a evolução qual se fosse uma linha sinuosa ascendente. O processo começa na etapa zero e descreve uma linha ascendente até um ponto culminante. É o processo do conhecimento. Quando atinge esse acume, faz um desnível de adaptação. É o período da queda, para logo depois sedimentar em determinada parte as experiências adquiridas e começar uma nova etapa, sempre ascendente, sempre decrescente. Ocorre que na próxima ascendência se atingirá um cume mais elevado do que o anterior. E na próxima descendência se cairá um desnível acima daquele em que se sedimentaram os conhecimentos na etapa anterior. A evolução seria a linha inclinada estabelecida nos níveis descendentes, até chegar ao estado de equilíbrio e de perfeição. A proposta de Rubens Romanelli parece-nos perfeitamente condizente com as revelações da doutrina espírita, porque à medida em que o indivíduo, e por extensão, a sociedade se desenvolve na área do intelecto, na área da tecnologia, na área da moral, há uma correspondente defasagem de adaptação aos conhecimentos novos. Para depois que esses conhecimentos estão estruturados, poder-se partir para novas tentativas e novas experiências. Fazendo-se o exame do progresso das civilizações, vemos, por exemplo, no Oriente, os grandes impérios, o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Caldeia, a Pérsia, e já no Ocidente, a Magna Grécia, o Império Romano, realizam seu processo de evolução em uma linha ascendente gloriosa, até chegar ao momento culminante, para depois haver uma aparente decadência. Decadência essa que não chega jamais aos níveis iniciais da etapa evolutiva, porque as conquistas realizadas permanecerão como base para novos voos do pensamento e da evolução. Estamos vivendo um período equivalente àqueles históricos das gerações passadas. A sociedade contemporânea, que tanto alcançou na área da tecnologia, que tanto desenvolveu o intelecto, não logrou desenvolver o sentimento ético-moral dentro de uma linha correspondente. E apesar de haver desenvolvido a ciência de maneira a modificar os padrões do comportamento ancestral, tem faltado ao homem esse equilíbrio básico das necessidades ético-morais, para que ele atinja o que Allan Kardec denominava o desenvolvimento intelecto-moral, que são as duas asas da evolução. É natural que nesta fase de decadência moral transitória se alicercem as experiências para que novos códigos de ética, de conduta, sejam apresentados sem que se possa fugir das determinações da preservação da vida, da monogamia, do equilíbrio social e da dignidade pessoal
que se refletirá na dignidade coletiva. O que a família experimenta neste momento é o abalo nas suas estruturas hipócritas. É ainda a decadência da mentalidade vitoriana, em que os pais, ao invés de serem amigos dos filhos, eram ditadores, em que a mulher abandonou a posição de objeto e de um ser secundário para ocupar o seu papel na sociedade. Ela não é apenas a dona de casa, a pessoa que deve ficar no lar para criar os filhos. A responsabilidade da prole é do próprio casal. Então se estrutura uma nova ética, que é essa ética que vem sendo apresentada pela doutrina espírita, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A revolução que a nova psicologia propõe é de abandonar aqueles quesitos ancestrais da falsa humildade, do abandono de si mesmo, do desprezo, da imundície como padrões de comportamento de ética espiritual, que foram estruturados na mística da Idade Média, quando santos como São João da Cruz, São Pedro de Alcântara e outros odiavam-se e ao mundo para afirmar em Deus. A visão teísta é de um Deus real em todas as coisas e em todos nós. E a proposta da edificação é do alto amor, a necessidade da autoestima, da valorização da matéria, não do desprezo dela, para então estruturar-se uma família dentro de bases de equilíbrio, e que os direitos dos cônjuges sejam igualitários, e que o amor e o respeito aos filhos esteja por cima da autoridade, da imposição. A necessidade do diálogo se transforme numa tão importante imposição como a do alimento. Então a família não está em decadência. Velhos padrões que caracterizavam uma família imposta, patriarcal, ancestral, machista, que era a herança judaico-cristã, essa que está sendo contestada, porque nascerá uma família dentro de uma visão psicológica, sociológica e espírita, perfeitamente integrada no contexto de uma sociedade que tem outros padrões comportamentais e que a ciência não estará isolada da religião, nem a ética estará distante da ciência. Vivemos um momento de uma revisão conceptual. Durante muito tempo, estivemos estudando a doutrina na visão literal do ensinamento. Chegamos ao momento em que deveremos dar uma elasticidade ao pensamento kardeciano, sem fugirmos à sua essencialidade e à sua própria fundamentação. Quando Kardec interroga a respeito dos obstáculos que se podem opor à procriação, ele se referia aos obstáculos da época. À medida em que a ciência evoluiu e novas técnicas do controle da natalidade foram apresentadas, chegamos ao momento em que, entre o abortar e o impedir a fecundação, se estabeleça um critério do menos prejudicial à vida. Não deveremos ter todos os filhos que ocorram termos, porque o fenômeno biológico é também automatista. Estamos dentro de leis que têm como finalidade última a perfeição. E para lograrmos a um determinismo, que é o fatalismo ancestral, esse fatalismo, a fatalidade, é a felicidade. Para lográ-la ao livre-arbítrio, poderemos fazê-lo de um golpe, como São João, que mais tarde se reencarna na personalidade de Francisco de Assis, ou de Madre Teresa de Calcutá, ou de Albert Schweitzer, ou de Pasteur, ou de Chico Xavier, ou poderemos fazê-la através do nosso livre-arbítrio, etapas mais demoradas,
À semelhança de um aluno que na escola prefere fazer o supletivo de primeiro e de segundo grau, e outro que irá realizar o currículo em 8 anos, lentamente, dentro das suas possibilidades evolutivas e da sua capacidade de assimilação do conhecimento. Então, nós estamos programados a ter tantos filhos, porque seria uma fatalidade que não nos dava qualquer opção. Dentro das nossas necessidades kármicas, temos um programa que pode sofrer a alteração. Dentro desse esforço, o nosso mérito poderá brindar-nos com mais ou menos possibilidades de autorrealização ou de planificação nesta ou naquela área. Daí nós deveremos ter os filhos que possamos manter. Não apenas reproduzirmos-nos e deixarmos que, através da reencarnação, ao invés de adquirirem recursos para evoluir, mais se compliquem, particularmente se reencarnam em lugares cujos fatores criminógenos podem contribuir sociologicamente para processos degenerativos, desequilibrados e perturbadores. Por essa mesma razão, o casamento não é uma imposição em que teremos que nos casar com fulano ou com beltrano. Há uma livre opção. Antigamente se dizia no ditado popular que casamento e mortalha no céu se talha. Hoje já não se usa mortalha e também já não se usa casamento. É necessário convirmos que a precipitação leva-nos a resultados não programados. E a ausência de decisão faz que sejam alteradas as leis do equilíbrio. Conheci um cavalheiro que foi noivo de uma dama por 29 anos. Ela envelheceu e ele casou com uma jovem. Não estava no programa todo esse período. Nem estava no programa ele casar ou não casar com aquela moça ou com essa outra. Estava no seu programa constituir uma família. Mas quando ele resolveu, já era um homem de 54 anos. Então ele perdeu excelente período para organizar uma família saudável. Porque ao começar a família aos 54 anos, as suas possibilidades de vida, de vitalidade, de discernimento e de padrões comportamentais haviam mudado muito. Porque um homem de 54 anos não tem condições de acompanhar o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, nos padrões da atualidade. Toda a sua herança ancestral está baseada na ética moral do seu tempo. Daí nós estávamos a dizer frequentemente, no meu tempo era péssimo. Quando as pessoas, antigamente era uma beleza, era horrível. Embora eu não seja de antigamente, é claro. Mas há uma defasagem muito grande de comportamento. Como poderá ele educar o filho naquela visão que ele tinha de há 40 anos atrás, depois das revoluções pelas quais a sociedade passou? Então o casamento obedece a vários critérios. Temos almas com as quais nos encontramos vinculados e com as quais formulamos propostas para determinadas tarefas, inclusive. Uma delas, nós elegemos para nos acompanhar na marcha da evolução através do matrimônio. Mas isso não é imposto. Ao chegarmos à Terra e mergulharmos no oceano do esquecimento, as nossas opções podem variar. E a nossa precipitação decorrente da imaturidade pode e elege invariavelmente a pessoa equivocada para, depois de uma larga experiência no insucesso, partir para a experiência exitosa, que nem sempre se concretiza. Daí, é perfeitamente válida a proposta de uma análise a respeito da procriação. Um estudo que merece preocupações sérias dos nubentes, dos cônjuges, para programarem a família não dentro de critérios egoísticos, mas de critérios de equilíbrio, a fim de poderem manter uma família feliz. Mas, para tanto, é necessário dispor da sabedoria, como ainda ensina a doutrina espírita, para eleger o parceiro pelos sentimentos, pelos valores da alma e não pela atração sexual. Digamos
que o desquite, como o divórcio. Um e outro são o estabelecimento de uma lei para corrigir um equívoco ou uma medicação oportuna para um problema degenerativo que se pode agravar. Portanto, é um remédio para solucionar um desvio da saúde ancestral. É natural, portanto, que o indivíduo tenha o direito de eleger um novo parceiro para dar prosseguimento à sua vida, nem o que esteja estabelecido, porque, do contrário, seu livre-arbítrio não teria nenhuma razão de ser, já que estava tudo pré-determinado, casar-se com esta e com ela separar-se. E agora buscar esse outro ou aquela outra para poder dar prosseguimento à sua vida. Vamos dar a ideia que antes de eu vir de Salvador a São Paulo, eu dispunha de várias opções para a viagem. Poderia vir de avião, que foi o método de que me utilizei, pela escassez de tempo, pela necessidade de reunir vários critérios que me pareciam vantajosos. Poderia ter vindo de navio até Santos, de automóvel, de ônibus, ou de qualquer veículo, ou simplesmente a pé. A minha fatalidade era vir, era o meu compromisso. O veículo para me trazer foi opção minha. Então, o casamento é uma necessidade da construção da família, com quem é a opção de cada parceiro. E no caso de não haver sido feliz, ele pode partir para uma segunda experiência, e pode ser que nessa, agora amadurecido parceiro, ele vai eleger a alma antes que o corpo, para poder realizar aquilo que poderia ter sido executado na primeira experiência. Mas não que esteja programado adredemente um segundo matrimônio. Na convivência com os espíritos, temos visto muitos desses fatos. Seres queridos que se reencarnam, programados afetuosamente para o consórcio, e que ao chegarem à Terra se desviam, seja por tormentos ancestrais, seja por motivos outros, e não conseguem colimar as metas que perseguiam, mas não só no matrimônio, também outras áreas de realização da vida, determinados comportamentos morais, comportamentos sociais, comportamentos os mais variados. As pessoas assumem esse compromisso perante a própria consciência, lei de Deus em nós, questão 621 do Livro dos Espíritos, e depois a pessoa não tem as resistências que esperava para dar cumprimento e desvia-se daquela finalidade. O equilíbrio é a lei da harmonia que vige em a natureza. Para onde nos voltamos, defrontamos a lei do equilíbrio. Quando a mulher programa uma família com o seu companheiro ideal, com o seu esposo, ela naturalmente sabe dos encargos que a aguardam. Se tem determinadas atividades fora do lar, deve pensar que a chegada dos filhos vai exigir-lhe a opção de manter a sua ausência do seio do lar ou de renunciar a maiores comodidades para substituir no lar, com a sua presença, aquilo que o dinheiro poderia dar, não com a mesma excelência. Dizendo em palavras mais singelas, se ela tem duas atividades fora do lar que ele toma o dia inteiro, ou se trabalha durante o tempo integral, por um salário compensador, cabe-lhe renunciar a um expediente para doá-lo à família, onde ela irá construir a sociedade mais feliz, que o dinheiro, em hipótese alguma, pode realizar. Essa opção terá que partir dela, mas também do seu marido. Porque o lar não necessita apenas da mulher, mas também e sobretudo do homem. Estamos habituados a achar que os deveres da família são da mulher e que ela deve estar sempre presente em casa para atender os filhos. E isso é uma imposição machista. Os pais são responsáveis
na mesma condição de igualdade da educação dos filhos. Porque a família tradicional era a mulher fazia tudo. E quando o marido chegava cansado, ela não lhe contava os problemas do dia, porque ele estava irritado e trabalhava muito para manter a família. Quando os problemas avultavam, ele não podia realmente resolvê-los. Eu li oportunamente o pensamento de um americano, um psicólogo, que diz mais ou menos assim: certo dia, ele entrou no meu jardim e arrancou-me uma flor. Eu não disse nada. No dia seguinte, ele entrou no meu jardim e pisou sobre as plantas. E eu não disse nada. No terceiro dia, estimulado pelo meu silêncio, ele entrou na minha casa e arrancou-me a língua. Eu, que não havia podido dizer nada, aí não pude dizer nada. Então é uma colocação tradicional. O marido não podia se envolver para não se aborrecer. Era a mulher que tomava conta de tudo. Como efeito, porque ele não estava informado quando ele o era, partia para a violência. E havia os atritos entre pai e filhos, o que gerava normalmente situações arbitrárias e perturbadoras. É necessário também que o homem compreenda que para a preservação da família, não somente a questão financeira é importante. Temos amigos que trabalham durante o expediente em tal lugar, no outro expediente, no lugar diferente, e ainda fazem um bico e ficam num crochê de tal forma que a família é a etapa final que ele tira da consciência de culpa, dando uma boa casa, dando uma boa televisão, dando bateria para o filho, dando, mas não se dando. Porque o autodoar-se é que é importante na estrutura familiar. Daí compete à mulher, para o desempenho como ao homem, da sua função de parceiro, de pai ou mãe, e de espírita, distribuir as suas atividades de uma maneira equilibrada. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Também, por outro lado, conhecemos espiritistas que depois que se deslumbram com a doutrina, abandonam a família para ficarem no centro espírita, salvando a família dos outros e perdendo a família com a qual tem um compromisso imediato. É também um desequilíbrio. Teremos que amar ao próximo mais próximo de nós. E o próximo mais próximo de nós são os filhos. É o parceiro. Mas amá-los é muito difícil, porque nós lhes conhecemos as imperfeições. E eles conhecem os nossos defeitos. Os outros não. Porque basta que aparentemos ser o que não somos. E eles adoram a nossa imagem. É a projeção da sombra ou a projeção do ego. A proposta da família é que os cônjuges se trabalhem no lar. E nesse atrito, entre aspas, entre filhos e pais e nubentes, se estabeleça o critério do equilíbrio e, por efeito, uma família que se ama, uma família feliz. Tudo que é imposto provoca uma reação na medida da ação que passa a ter um efeito negativo. Se o indivíduo, masculino ou feminino, é espírita, impõe a filosofia espírita à família e não se revela um pai excelente, uma mãe devotada, os filhos passam a obedecê-los e detestar o instrumento de ordem. Até quando chegam à adolescência e à idade da razão e veem naquela mensagem um motivo de aflição durante a sua infância e a formação da sua personalidade. Ao invés de amar aquilo que deveria abrasar os seus sentimentos, detesta. E ao chegar à idade do discernimento, abandona. A melhor maneira de realizar a atividade da evangelização espírita infanto-juvenil é sempre através de uma atitude de cortesia, de simpatia, com a mesma afabilidade que apresentamos a doutrina aos filhos dos nossos amigos, deveremos apresentar aos nossos filhos no lar, convivendo de maneira correspondente, para que eles não vejam na doutrina espírita um instrumento de flagício, conforme o eram as doutrinas do passado, contra as quais, no tempo próprio, nós nos rebelamos. Não deveremos utilizar de instrumentos afligentes em qualquer hipótese.
A mensagem espírita é um poema de amor. Teremos nós que encontrar a melhor metodologia para fazê-la simpática àqueles que ainda não têm capacidade de entendê-la, especialmente no período infanto-juvenil. Aproveitando o seu raciocínio, nós gostaríamos de saber se a prática do Evangelho no Lar não poderia cair nessa mesma tônica, isto é, não poderia ser um reforço para o autoritarismo dos pais, razão que provocaria o afastamento dos filhos da religiosidade? Tudo é uma questão de metodologia. Da mesma forma que nós educamos a família para nos sentarmos à mesa com hábitos que consideramos saudáveis, mantendo conversações dignificantes e estabelecendo um momento muito agradável, como deveria ser o das refeições e não o é normalmente, também o Evangelho no lar deveria ser uma oportunidade de convivência agradável. Para tanto, faz-se mister quebrar a ritualística, porque temos uma tendência natural para o ritualismo, porque é uma forma de matar a criatividade. Há pessoas que fazem o Evangelho do lar tão insuportável que nem eu, quando sou convidado, aguento. Porque faz uma prece que demora 10 minutos. Fica lembrando a Deus tudo quanto parece que Deus esqueceu. Veja lá, Senhor, lembre-se disso, lembre-se daquilo, e tem mais tal coisa. O jovem, a criança não suportam. A finalidade é tornar aquele momento uma convivência agradável. Fazer que a criança, que os filhos em geral, sintam o prazer de estar com os pais. Mas há uma metodologia que já se tornou quase rígida. Tem que se abrir com a prece. Depois tem que se ler o Evangelho. Tem que se interpretar. Tem que fazer isso. Tem que... Não. Não se tem que. Deve-se criar um momento agradável. Comentar-se acontecimentos do dia, explicando-os à luz do Evangelho. Fazer uma interpretação de determinadas ocorrências da família, mostrando como teria sido muito mais agradável se os métodos de que nos utilizamos houvessem sido outros. Ler uma página agradável do Evangelho, porque muita gente pega ou abre por acaso e sai o duelo. E como o duelo não está mais em voga, o duelo de destruição do corpo, a pessoa não sabe falar do duelo verbal, do duelo mental, que prossegue. Às vezes estamos em silêncio, duelando um com o outro, vibrando contra. É necessário possuir uma elasticidade mental para determinados temas serem trazidos ao interesse da criança. Mas esse fenômeno ocorre às vezes na evangelização. Muitas crianças me dizem, eu não vou mais à aula, já não aguento mais ouvir a couve conversando com o coelhinho. Porque ele está em determinado nível intelectual que aquela mensagem de jardim já não lhe atende às necessidades éticas, nem culturais. É necessário saber fazer um programa que atenda às necessidades, e graças a isso, nesse particular como noutros, a Federação Espírita Brasileira e os seus órgãos representados nas entidades federativas estaduais escolheram uma programação excelente, que um grande número de pais ainda não leu, para receberem enfoques novos e próprios para o Evangelho no lar, a fim de atender às necessidades dos seus filhos. Daí, termos em mente que o momento do Evangelho no lar é o momento de convivência familiar das mais elevadas, um momento dos mais elevados, e que ao terminar, continuemos à mesa conversando naturalmente, porque também é comum se transformar o culto do Evangelho numa sessão doutrinária, de 1h30, de 2 horas, a criança dorme, o outro fica bocejando, por falta de uma boa elucidação e de um método agradável. Fale com o bocejo e a atuação do plano espiritual. Determinados atavismos que fizeram parte de antigas superstições, e vamos dando pseudocientíficas explicações espíritas grifadas. A pessoa boceja terrivelmente, o que não deixa de ser um mau costume, e já estou eliminando fluidos pesados. E eu já vi em outro país a pessoa bocejar e arrotar
e dizer que era fenômeno mediúnico. Então eu disse, na minha terra é fenômeno estomacal. E é falta de ética e de respeito para com os outros, menos entre os árabes, que depois da refeição deve arrotar bastante para mostrar que a refeição era de alta qualidade. Mas como cá no Ocidente a ética dos costumes é diferente, teremos que circunscrever-nos a ela. E não arranjarmos esses desculpismos de adultos. Quando nós agimos mal e os nossos filhos nos surpreendem, arranjemos um desculpismo esquecido que ele vai crescer e vai ver que nós mentimos. Eu tenho uma experiência pessoal a esse respeito que me foi muito válida. É natural que todos nós espíritas sejamos muito procurados em nossa casa. E eu não fujo à regra. Pessoas telefonam, pessoas vão à mansão do caminho para falar comigo a qualquer hora. E por mais que se lhes diga, nesse momento eu não posso atender. Eu tenho outros compromissos. Ah, mas é caridade. Mas a minha caridade também é desincumbir-me de outras tarefas. As pessoas insistem. E nós corremos o perigo de passarmos como rudes, indiferentes ou mentirosos. Certo dia chegou uma pessoa ao portão da mansão do caminho e o porteiro me chamou pelo interfone. E disse, Divaldo, que tem uma pessoa, eu já falei várias vezes que o senhor não pode atender e tal, mas a pessoa insiste, chora. E eu estava na desincumbência de uma tarefa que se interrompesse ia prejudicar um compromisso também de urgência. Então, inadvertidamente, eu disse assim, senhor Epaminondas, diga que eu não estou, que é a chamada mentira branca, a solução mais rápida. E desliguei o interfone. Quando eu desliguei, por pouco não morri. Defronte de mim estava um dos meninos de 4 anos, que era, eu chamava Julinho Terror. Ele me olhou e disse assim, mentindo, hein? Mentindo. Você não está? Eu disse, não estou na portaria. Porque o adulto, ele parou e disse, mentira. Você disse que não estava na mansão. Eu digo, menino, você acha que eu fazer isso? Eu acho sim, você acaba de mentir. Ele disse, de fato, eu menti. Aí liguei o interfone e disse, seu Epaminondas, diga a esta alma penada que aguarde aí no purgatório que eu vou já para salvar. E tive que ir para salvar, graças àquela testemunha ocular e auditiva. Porque nós adultos, com a nossa habilidade de remendar, fugimos à verdade. Mas a criança é muito autêntica e é muito observadora. Afinal, ela aprende pelo exemplo. A primeira experiência é de copiar o que vê. Ela vai ser a cópia daquilo que nós lhe apresentamos, até o momento em que possa discernir. A educação sexual deve fazer parte do currículo diário da educação no sistema genérico. Começar, por exemplo, os pais banhando-se com os filhos, para que eles comecem a conhecer o corpo e acharem perfeitamente natural as transformações pelas quais o corpo vai passando na sucessão dos anos, nos momentos típicos das transformações glandulares. E sem explicar que da mesma forma que ele cresce, seu organismo desenvolve as áreas sexuais. Quando ele chegar no período da adolescência, falar do amadurecimento dos órgãos, das manifestações do orgasmo e explicar-lhe as consequências dos relacionamentos sexuais. Dizer-lhe que da mesma forma que ele tem necessidade de desenvolver tais e quais áreas no que diz respeito à vida biológica, ele deverá desenvolver também atividades desta ou daquela natureza para poder atender às suas necessidades fisiológicas dentro do programa sexual. E falar com a maior naturalidade. A união sexual traz várias consequências. Da mesma forma que a alimentação no estômago. Quando nós nos alimentamos, temos tal e qual finalidade. Quando nos alimentamos fora de hora, temos tais e quais consequências. Quando nos alimentamos em excesso ou em menos, sofremos este ou aquele distúrbio. Para que ele vá se conscientizando, vá conscientizando-se das próprias responsabilidades. E quando ocorrer a fecundação e surgir a responsabilidade da paternidade, não fugir dela. Porque se ele tem maturidade biológica para o ato sexual, teremos que infundir nele a maturidade psicológica para a responsabilidade com o ser que vai nascer. Conheço muitos pais
e alguns espíritas grifado, que quando os filhos cometem os deslizes, entre aspas, e esses deslizes sexuais terminam na fecundação, recomendarem o aborto e levarem, às vezes, os filhos que desejariam a maternidade ou a paternidade a praticar o aborto porque ainda estão estudando, porque ainda não têm condições de assumir a família, mas tiveram condições de procriar, o que não deixa de ser uma áspera aprovação. Daí cabe aos pais, em geral, educar os filhos não para o sexo, como hoje parece a grande preocupação da maioria das pessoas, vemos o período sexual da humanidade, mas educar o sexo para a vida da criatura humana. Deve elucidar sobre o risco das enfermidades infecciosas transmissíveis pela intercorrência sexual. E o ideal, ao invés de educá-los para o uso de preservativo, educá-los para o sexo saudável, para a continência sexual. Parece que a palavra está fora de moda, mas ela permanece na moda. É que nós temos dado ao sexo uma urgência e um valor que em realidade ele não tem. Há pessoas que amadurecem biológica e fisiologicamente com muita antecipação, num período ainda infanto-juvenil. Deveremos orientar e explicar, e para evitar danos ou consequências inesperadas, recomendar-lhes o uso de preservativos. Mas, de alguma forma, nós estamos também educando-os para a prostituição dos costumes. Porque se o nosso filho necessita de usar preservativo, ele vai também utilizar-se de alguém a quem ele vai contribuir para que se torne mais corrompida. A recíproca também é verdadeira. Se nós vamos educar nossa filha para que exija preservativos do seu parceiro, vamos liberá-la para uma vida de manutenção de sexo livre e de corrupção social, e que a sua dignidade e o seu respeito por si mesmo caem a zero, gerando problemas psicológicos, muitas vezes irreversíveis. Deveremos educar os nossos filhos para uma atitude sexual saudável até o matrimônio. Porque terão que antes viver várias experiências para depois ver se casam ou se não casam. Não será uma atitude nossa permissiva e uma atitude nossa de ausência de conhecimento doutrinário? Cabe-nos educá-los, o que não quer dizer que eles vão seguir a nossa diretriz. Mas cabe-nos a tarefa de educá-los e dizermos, concomitantemente, que no caso de sentirem-se eles constrangidos pelas funções ou pela própria sociedade, neste momento muito abalada nos seus alicerces morais, a entregarem-se ao chamado sexo livre, que tenham cuidado. E nós expliquemos como ocorrem as transmissões de enfermidades infecto-contagiosas através do sexo. E que é mais recomendável que se usem determinados preservativos, explicamos os quais, para que possam manter pelo menos a saúde física, já que a saúde emocional se encontra algo abalada. E trabalhá-los para que através do amor se vinculem uns aos outros, porque o amor supre o que chamamos de carências e necessidades sexuais. Quando nós amamos, o sexo entra como complemento, não como fundamental. Quando nos deixamos arrastar pelo sexo, o amor entra como fogo terrível de uma paixão momentânea, que arde na palha e logo passa. Primeiro, acompanhar o filho desde a infância, para observar-lhe as tendências e os direcionamentos comportamentais. Muitas vezes, pais frustrados estimulam comportamentos arbitrários na conduta sexual de seus filhos. É a mãe que esperava uma menina e veio o menino. Ela começa a vestir o menino de mocinha, a transferir os seus conflitos e realizações para o filho e estimula-o. É o pai que desejava um filho varão para preservar o nome, e veio uma filha. E ele começa a tratá-la com dureza, porque ele, no inconsciente, está marcando esse espírito profundamente e submetendo-o
a uma conduta de comportamento sexual que não corresponde à sua psicologia de acordo com a sua anatomia. Se os pais de cedo acompanharem o desenvolvimento emocional do filho, notarão as primeiras manifestações que o alertarão para o homossexualismo, que, afinal de contas, é uma colocação evolutiva no processo de desenvolvimento de valores éticos do ser. O Espiritismo, de forma alguma, é contra a postura homossexual. O que o Espiritismo não anui é com a pederastia, é com a entrega do homossexual ao hábito de intercursos perturbadores, o que é muito diferente. A pessoa pode ter uma sensibilidade feminina num corpo masculino, mas não é necessário que tenha uma vida promíscua, só porque existe este choque entre a psicologia e a anatomia. A recíproca também é verdadeira. Se o pai acompanhou o filho ou a filha, ao chegar no momento em que a puberdade ensaia necessidades, entre aspas, de interrelacionamentos homossexuais, o pai adverte, orienta, explica, mas não expulsa o filho de casa. Porque isso também é falsa postura moral. Porque aquele que tem um problema é que mais necessita de paciência. Confundimos muitas vezes a ajuda que damos como anuência ou conivência com o erro. Porque se estende ao nosso lado a pessoa entrega-se a condutas mórbidas e perturbadoras, fora de nós, entregar-se-á à promiscuidade da prostituição, o que é muito mais grave. Ao nosso lado, pelo menos, a pessoa preserva o pudor, a dignidade, e menos se entrega aos estados perturbadores do comportamento. Mas se o faz, também o pai, a mãe, os pais, devem chamar e estabelecer um código de ética enquanto permaneçam em casa. A partir da desobediência desse código de ética, a pessoa assume o seu próprio papel e vai viver a vida como lhe apraz. Porque os filhos não são dos pais. É outra coisa que deveremos manter em mente. Os nossos filhos, diz muito bem Khalil Gibran, no Profeta, não são nossos filhos, são filhos da vida. E nós não educamos nossos filhos para nós. É muito comum um pai, uma mãe dizer, eu me decepcionei com o meu filho. Psicologicamente é uma postura muito equivocada. E espiritualmente ainda mais equivocada. Nós educamos-los para a vida. E deveremos dar-lhes a liberdade para viver conforme eles considerem a melhor maneira de ser felizes. Antes lhes daremos todas as diretrizes, mas a opção é deles. Não cabe aos pais detestar, expulsar do lar ou tomar arroubos de pudor ferido quando o filho demonstra uma preferência sexual, seja pelo homo, pelo hétero, pelo bi ou pela assexualidade. Cabe-lhe orientar sempre e aceitar o filho como ele é, e não como gostaria que ele fosse. Há 10 anos atrás, mais ou menos, Joana de Ângeles explicou-me que pretendia escrever uma série de livros em torno da psicologia da quarta força, a psicologia transpessoal, na visão espírita. Eu confesso que até então nunca houvera lido um tratado de psicologia. E não tinha mesmo nenhuma ideia a não ser essa psicologia do interrelacionamento pessoal. Ela escreveu, então, alguns capítulos para treinar-me e treinar também a filtragem mediúnica. Me trouxe várias informações a respeito da nova era psicológica. E certo dia começou a escrever o que mais tarde ficaria denominado como o homem integral, em que ela faz uma abordagem da psicologia contemporânea à luz do espiritismo. Quando eu terminei de psicografar o livro, eu datilografei, estava relendo e surpreso com as informações. Eu tive ensejo de, conversando com ela, perguntar-lhe, eu gostaria de saber como é que a senhora se informou desses dados que a senhora diz serem contemporâneos.
Se a senhora desencarnou há mais de 170 anos atrás, na época mais de 160 anos, como é que a senhora está tão a par da psicologia moderna? Ela me falava muito de Ken Wilber, de Assagioli e de outros, que são contemporâneos. Eu passei a ler e a ver nos jornais e amigos me falarem. Ela sorriu como que apiedada da minha ignorância e me redarguiu assim: não te esqueças de que esses psicólogos foram daqui para aí. O conhecimento que levaram, auriram conosco. E não te esqueças que aqueles que desencarnaram retornaram para cá e conosco fizeram uma avaliação do seu trabalho de quando estavam na Terra. Claro que eu sabia disso no inconsciente, na lógica, mas não havia trazido à consciência atual. Ela escreveu logo depois um outro livro, um terceiro, um quarto, e agora escreveu um quinto livro, fazendo uma análise da atualidade dos problemas do momento, à luz da psicologia, em relação ao nosso comportamento da vida física. Mas o que mais a mim me tem chamado a atenção é o enfoque que esse espírito, em particular, tem procurado dar ao auto-amor. A necessidade que ela tem posto no pensamento do amor para que nós o coloquemos em nós de referência a nós próprios. Porque nós temos uma herança, como já me referi, de que deveremos amar aos outros e até nos detestarmos, de que para ser humilde é necessário ser sujo, é necessário desprezar os valores da tecnologia. A pessoa humilde é aquela pessoa que não se preza, é aquela pessoa que se entrega a situações deploráveis, quando muitas vezes são mecanismos de fuga do eu. Ela diz que o ego é algo muito cruel, e que dentro, às vezes, de atitudes de enobrecimento está a valorização do ego e não do self. Ela propõe uma revisão, para aqueles que o desejem, desse velho conceito de amar a Deus e odiar o mundo, que não está no Evangelho. O verbo odiar, no aramaico, não tem o significado que nós o aplicamos nas línguas neolatinas. Detestar, em absoluto. Odiar, no seu original aramaico, é preterir ou preferir. Preterir o mundo para amar a Deus. Ou preferir a Deus diante do mundo. Primeiro Deus e preterir os pais. Se os pais nos obstaculizam a seguir a nossa tendência religiosa, nós preterimos-los e preferimos a Deus. E não detestamos os pais, ficamos de mal com a família, porque seria negar a proposta de honrar pai e mãe. Seria, portanto, uma colocação chocante. Ela faz uma proposta moderna de valorização do indivíduo. A pessoa pode estar ajaizada de joias e ser simples, ser realmente humilde. O que não quer dizer que devemos valorizar as coisas acima do valor que elas têm. E pode estar despido esse indivíduo e ser presunçoso, prepotente, ambicioso e muito orgulhoso. A proposta do auto-amor, apresentada por ela, tem como finalidade preservarmos a nossa reencarnação, aproveitando-a. É uma análise das nossas necessidades perante a consciência cósmica, mas, sobretudo, perante a nossa consciência, que é Deus em nós, ou é a lei de Deus em nós estereotipada. Nesse trabalho, que me parece inovador, nas atividades doutrinárias do movimento espírita, porque que eu saiba, na área mediúnica, talvez ela seja pioneira nessa proposta e nessa atividade de uma visão psicológica à luz do espiritismo, ela nos tem conclamado muito a viver consciente a consciência e nos esquecermos muito de padrões e de estereótipos e de biótipos que nos uniformizam sem nos unir. Nos dão verdadeiros uniformes para parecermos iguais, tornando-nos coisas, clones, ou muitas vezes dando-nos modismos em nosso movimento. Periodicamente há determinados modismos. Houve uma época que a pessoa que não desse sopa aos pobres não era espírita. Então todo mundo dava sopa, mas não cuidava do seu trabalho de iluminação interior.
Depois houve a época das obras sociais. O centro espírita que não tivesse uma obra social não era espírita, e todos nós, eu inclusive, atiramos-nos nas obras sociais. São períodos. Depois veio a época em que o vegetarianismo se tornou quase que uma imposição de que para ser espírita deveria ser vegetariano. E então foi aquela barbaridade, por referências de André Luiz e de outras entidades de menor alcance do que André Luiz, e que abordava a questão en passant, mostrando que nós nos vamos despojando de certas imposições orgânicas, passando a patamares superiores, e não como uma necessidade de sermos vegetarianos. Eu até me lembro que um dia eu terminei uma palestra numa cidade do interior do Triângulo Mineiro, e a palestra havia sido às 3 da tarde. Nós havíamos chegado às 11 da manhã. E quando chegamos, disseram, olha, não vai ter almoço, porque não convém almoçar antes da palestra, o que realmente é muito lógico, para não estar com o estômago sobrecarregado. Até prepararem a palestra, terminar a palestra, e o abraço da palestra eram 6 horas, e o almoço ainda não tinha saído. Aí alguém passou com os sanduíches deliciosos, eu agarrei um de mortadela, coitado. E quando eu fui com todo o dia de fome comer o sanduíche de mortadela, passou o vegetariano e disse assim, não me diga que você come cadáver. Eu tive um susto. Eu procurei o cadáver e disse, mas eu como cadáver? Come. E cadáver de porco. Eu disse, mas onde está o cadáver? Aí está a mortadela. Você come cadáver? Eu digo, ah, mas é o struggle for life. Veja que frase bonita. É a luta pela vida de Charles Darwin. E que os animais superiores comem os outros para sobreviver. Os mais fortes sobrevivem. Mas, Divaldo, e o amor aos animais? Você é espírita. Você come carne. Como se fosse a coisa mais imoral do mundo. Eu fiquei com vergonha e disse assim, infelizmente, eu ainda como carne. Ainda não consegui, eu moro no orfanato, a carne é mais barata. Arranjei 1000 justificativas para não ficar mal visto. E lá no Nordeste não temos muitos legumes, é carne mesmo e tal. Mas é uma coisa horrível, você come carne. E a pessoa falou tantos horrores, que aí foi me subindo uma coisa, foi subindo. Eu disse, olha meu filho, por enquanto eu ainda como carne de boi, carne de porco, carne de frango. Como para me nutrir. Agora você ama os animais. Amos! Eu digo, eu acho uma crueldade você matar os animais para usar sapato de couro, para usar cinto de couro, para usar carteiras vaidosas de couro. E eu tenho um pressentimento que você tem uma carteirinha aí de dinheiro de couro de jacaré, que naquele tempo custava muito caro. Ele disse, é verdade. Eu digo, isso é crime. Porque você está matando para vaidades, que é muito pior. Eu estou comendo para sobreviver. Imagine, eu viajo tanto, chegar na casa da pessoa e constranger, não como isso, não como aquilo, isso tem gordura, isso não tem, isso tem banha, aquilo não tem. Naquele tempo não tinha esses óleos vegetais, era tudo na base da banha de porco, coitado. E então, meu filho, você vai me perdoar. E eu me lembro que eu contei a Chico Xavier. Chico sorriu e disse assim, pois é, meu filho, enquanto eles estão preocupados na carne do próximo, preocupemos nós na carne dos animais. E Chico comeu um bom pedaço de galinha. Mas foi o modismo. Esse modismo diminuiu, passou e voltamos a ser normais, comendo carne ou não comendo carne. Vieram outros modismos. Hoje, no centro espírita que não tem cromoterapia, pintura mediúnica, cristalterapia, isso e aquilo, não é centro espírita, porque está na moda. Imagine chegar alguém a gente não ter um médio de psicopictografia. Ele é o nosso médio de pintura, Rembrandt e Van Dyck e outros a toda hora estão aqui pintando. A gente já não sabe nem o que fazer com tanto quadro. Quer dizer, é um outro modismo. E nós vamos... E agora, outro pior, das relações intergalácticas. As pessoas me perguntam, Divaldo, você tem recebido UFOs? Eu digo, o que é UFO? Não sabe o que é UFO? Objeto não identificado. Eu digo, meu filho, todos os meus objetos são identificados. E eu só recebo espírito daqui da Terra mesmo. E com que trabalho? Olha que para esse espírito encaixarem em mim é um desafio. Agora imagine de outro planeta e de outra galáxia. As pessoas me olham com uma compaixão e dizem assim, nossa, você ainda está nos terrícolas? Eu digo, ainda, pois o nosso mentor é esse egípcio no pH7. E aí vai. São desvarios, imaginações. É necessário reformularmos e passarmos a vida terrestre nos nossos problemas.
É a proposta de Joana de Ângeles e das demais entidades, acredito, dentro dos seus enfoques, para que voltemos a ser humanos, pessoas que erramos, que retificamos, que não devemos fazer consciência de culpa para melhor servirmos à causa e construirmos uma família e uma sociedade mais felizes. Mas é evidente de que os pais não se têm sabido conduzir conforme recomenda a própria ética do matrimônio. Quando nós nos casamos, deveremos levar em mente que o que nós fomos até então, não seremos mais a partir desse momento. Começa, como dizem os psicólogos, na divisão do espaço. Nós estamos acostumados, o homem solteiro ou a mulher, a ter todo o espaço, o guarda-roupa é meu. Quando nós estamos em casa, o quarto é meu. Eu saio e entro em casa a hora que eu quero. Eu faço da minha vida o que me apraz. Desde que nós passamos a ter um parceiro, já perdemos metade do espaço. Porque a outra metade é dele. E aprendemos aí que a nossa vida agora será não mais a minha vida, mas sim a nossa vida. E que em qualquer circunstância iremos marchar para o meio. Não impor porque sou homem, ou ela impor porque está na fase da liberdade da mulher. O amor deve dirimir quaisquer conflitos e dúvidas. E nós teremos que mudar de atitude perante a vida. Resolver tudo a duas vozes. Agir a quatro mãos. Aprender a ceder. Senão, não é um casamento. É um contrato comercial em que um dos sócios é o gerente e o outro é o empregado. E como o casamento é um contrato comercial, é um contrato social, especialmente objetivando as heranças de natureza socioeconômica, é natural que ambos sejam realmente consócios, sem que haja privilégio para este ou para aquilo. À medida em que vêm os terciários, que são os sócios que vão entrar agora como terceiros, nós deveremos ter uma atitude de amor e de consideração por eles, evitando de ser das brigas que ocorrerão, particularmente quando sejam espíritos antipáticos entre si. Mas uma atitude cristã e uma atitude amorosa modifica profundamente esses grandes atritos. E à medida em que o tempo passa, que se vão desenvolvendo as aptidões e manifestando-se as tendências, uma boa educação corrige. Porque sob a justificação, ou justificativa, de que são espíritos antipáticos entre si, o lar transforma-se em um campo de batalha, ou, desculpa pior, quando são os obsessores que atuam. Porque temos esse mecanismo. Brigamos, os cônjuges, e depois eles assim, foi influência espiritual negativa, meu bem. Porque como eu estou trabalhando no bem, os obsessores me atacam muito. Então largue de trabalhar no bem. Quem já viu bem faz mal. Não pode. O bem tem que fazer bem. Se estamos trabalhando no bem e o obsessor ataca, ele perdeu o tempo, porque estamos noutra faixa. É que o bem que dizemos fazer não faz bem. Promove o nosso ego. Mas por dentro nós não estamos no bem. Estamos autopromovendo-nos. E como os espíritos não nos miram a imagem, mas a vibração que nós eliminamos, então eles sintonizam conosco pelo que nós somos e não pelo que parecemos. Daí não deveríamos atirar que são espíritos adversos ou que são entidades perturbadoras, como às vezes acontecem, que são responsáveis por todos os disparates da família. É mecanismo de transferência de responsabilidade. São almas imaturas que ainda permanecem no período lúdico e estão no egocentrismo. O mundo existe em função de mim. Tudo que está errado é culpa do mundo. Eu tenho um amigo que expõe a doutrina. E um dia ele me disse, Edivaldo, há umas coisas que eu não consigo entender. Quando eu me preparo para uma conferência e oro muito, eu não sou feliz na conferência. Quando eu não me preparo, estou naquela, faço conferências magistrais. O que ele parece? Ele que a sua vida está errada. Porque não é possível que você orando fique mal e em atitudes negativas fique bem. É que os espíritos que o acompanham nessas experiências negativas são muito inteligentes.
e são muito hábeis a dar conselhos aos outros. Conselhos que você dirige aos demais, mas que não servem para você, porque não modificaram. Porque a função da preparação antes de uma conferência, primeiro é a responsabilidade com o que nós vamos dizer. Porque o que nós vamos dizer está autografado pela nossa conduta. Senão, somos apenas repetidores de palavras dos outros. E se você não tem um padrão vibratório, não tem um equilíbrio, uma estabilidade emocional, de convivência com a prece, com as boas leituras, com as boas reflexões, como é que você pode ensinar aos outros o que memorizou das obras espíritas? Então, a que ponto chega o disparate da visão do indivíduo para eximir-se da responsabilidade de tornar-se melhor, para não orar? Então ele diz, agora em diante eu já não oro mais, também não preparo, porque eu sei que na hora vem. Eu digo, você tem tanto merecimento para receber sempre? E qual é a sua contribuição? Você que bebe, você que fuma, você que tem uma vida incorreta, vai agora ensinar os outros o quê? Falar de perispírito é muito bonito, mas o perispírito está impregnado do tabaco, de substâncias tóxicas, do álcool, das perturbações sexuais que estão na sua cabeça. Você vai ensinar aos outros o quê? Tem que reformular, meu filho. Ele diz como? Eu digo, deixando de pregar para os outros. Porque há entre nós a mentalidade salvacionista. De repente todo mundo sai salvando a humanidade, mas não se salva. Então, porque é muito difícil nós nos salvarmos. Salvar os outros basta de estender o braço e tirar do abismo. Mas para salvar-se é uma vigilância permanente. Ah, mas se eu deixar de pregar, o povo vai sentir falta. Eu digo, não vai não. Porque você vai morrer e ninguém vai sentir falta. Jesus morreu, não fez falta nenhuma aos seus coetanos. A mensagem dele aí está. Vamos acabar com essa de que nós fazemos falta ao mundo. A vida, a experiência carnal, é que é indispensável a nós, e não nós à experiência. Daí nós arranjamos uma série de mecanismos para fugirmos da nossa responsabilidade, que é o dever. O dever puro e simples. É tão comum essa transferência para os pobres dos espíritos obsessores, que eu já imagino quando eu desencarnar, a pessoa faz qualquer coisa assim, foi Divaldo, foi Divaldo que atuou em mim e tal. Eu até já arranjei um código que eu tenho dito aos médios. Quando eu desencarnar, que alguém for me receber, há um código. Eu já estabeleci. E ela pergunta, e qual é o código? Eu digo, vou lhe dizer, porque se você for me receber, já sabe. Primeiro, tussa. Meus irmãos, aqui está Divaldo. Aí sou eu. Se não tossir, não sou eu. Porque todo mundo que usa muita voz tem um pigarrinho clássico. E para aquecer a voz, dá uma tossida antes. Então, se em algum lugar alguém me receber sem tossir, não fui eu. Alguns comunicadores, que certamente não têm filhos, dizem que a televisão não é um veículo responsável por determinados danos na sociedade contemporânea. E que, naturalmente, os nossos filhos assistem porque nós deixamos. Talvez eles tenham razão, mas, em realidade, o enfoque é de natureza sofista. Porque se nós não deixarmos, vamos gerar uma área de atrito. E os nossos filhos vão ficar marginalizados em relação aos seus colegas que assistem às cenas de sexo explícito às 3 horas da tarde, como eu já assisti, ou às 2 horas da manhã, em filmes que coram uma tábua, que são as expressões mais vis da prostituição do mais baixo nível, colocados especificamente para perturbar a mente infanto-juvenil. Perturba a do adulto, a do ancião, quanto mais de um adolescente em desenvolvimento fisiológico. Então, estamos diante de uma conjuntura muito difícil. Porque se nós impedirmos que nossos filhos assistam a determinados filmes, dizem eles, quando a qualquer hora, na apresentação dos filmes céu, colocadas as cenas mais fortes, eles não assistiriam ao filme, mas os trailers são das cenas mais provocadoras. Se nós olharmos neste momento a propaganda do carnaval com os nus chamados artísticos, que são de uma sensualidade venal e de um estado de qualidade, de gosto, péssimos, nós estamos diante de uma conjuntura. A nossa atitude é de conversar com os filhos.
é de dizer que realmente a vida não é assim. Essas pessoas que assim se expõem são pessoas atormentadas. São pessoas que perderam a sensibilidade para o amor. São negociantes do sexo, homens e mulheres, que vendem o corpo e que não sentem nada no comércio sexual. São pessoas perturbadas pelas drogas, que para manterem o alto custo das drogas, rebaixam a sua dignidade a posturas as piores possíveis, a fim de conseguirem dinheiro para poder inverter no negócio de drogas. E apresentar como exemplo os pais. Veja nosso relacionamento. Eu tenho relacionamento conjugal com sua mãe comigo. Nós vivemos imensamente felizes, nem por isso é necessário que ela se exponha. Observe, essas jovens fazem do sexo um meio de atingir o degrau da fama e da infâmia. Porque quando atingem a fama, são profundamente felizes, atormentados. Por experiência pessoal, eu que ouço muita gente, e já devo ter ouvido a mais de 2 milhões de pessoas, uma a uma, em 46 anos, às vezes surpreendo-me ainda hoje, com pessoas que eu tinha um alto nível de felicidade, pessoas belas, os negociadores do sexo, que se apresentam como técnicos masculinos, ou como extraordinárias beau vivant femininas, e vêm conversar comigo profundamente amargurados e absolutamente impotentes e frígidos. E me dizem de tanto fazer as cenas, exercitando a mente ao capricho do diretor, quando chega o momento do ato normal, não tenho reações normais. Então eu parto para os estimulantes, as anfetaminas, outras drogas, ou para a cocaína. Porque no estado de pré-alucinação, eu tenho estímulos, mas no estado normal, eu não tenho qualquer estímulo. E pior, o momento do prazer é o momento de profundo desconforto, pelo desgaste dos órgãos genésicos, porque as glândulas exigem um período para reabastecer-se, porque é um fenômeno biológico. Por mais que a mente incentive, é como alguém embaixo de uma árvore dizer ao fruto, quero maduro agora. Ele não amadurecerá, porque tem um ciclo. E quando o organismo é pressionado, ele elimina as suas reações, prematuramente, com desgaste e com graves prejuízos para o metabolismo das glândulas endócrinas e o sistema nervoso central. Daí, é necessário dizermos aos nossos filhos, a vida realmente não é Rambo, nem tampouco é esta ou aquela personagem. Mostrarmos que são fantasias. Nessa série de observações de Joana de Ângeles, ela escreveu oportunamente que a psicologia da década de 50 e logo depois de 60 resolveu matar os mitos, porque estabeleceu que os mitos eram responsáveis por muitas fantasias, que a realidade na adolescência e mais tarde na idade da razão se encarregava de destruir. Então houve uma reação e uma revolução psicológica contra os mitos. Mas que a criatura humana não pode viver sem um mito. O mito faz parte da sua estrutura psicológica. Abandonaram-se as histórias de João e Maria, de Branca de Neve, os 7 anões, as histórias da Caruchinha, mas de imediato substituíram-nas pelo Rambo, He-Man, as tartaruguinhas ninjas, Schwarzenberg e outros, para não citar nomes de pessoas encarnadas, que se tornaram nossos mitos. Porém, mitos de destruição, mitos da anarquia, mitos do sexo e da violência. Então, a nossa solução, por enquanto, é trabalharmos a mente dos nossos filhos, até que uma nova revolução psicológico-social mude a mídia e a televisão seja utilizada como instrumento de educação, instrumento de prazer, de recreio, mas não apenas instrumento de agressividade sexual e de agressividade pela violência. Constitui um desafio preservar nossos filhos dos hábitos hoje vigentes na sociedade. O sexo desvairado e a droga indiscriminada. Porque, infelizmente, a iniciação dá-se, não raro, na escola
onde nossos filhos vão para serem educados. É ali que está o traficante, em professores ignóbeis, em funcionários indignos, em diretores que visam apenas lucros, ou no vendedor de bala que fica de frente, ou naquele que tem a banca de revistas e que passa também os papelotes de cocaína, ou que passa os cigarros de maconha. Infelizmente, torna-se-nos muito difícil. Então a nossa tarefa é falar-lhes com naturalidade, sem gerar reações psicológicas pelo abuso. Porque tudo aquilo que falamos em demasia desperta o interesse e produz o efeito contrário. Falarmos dos bons hábitos e de que é um hábito saudável não usar droga. Falarmos com naturalidade sempre que a oportunidade se nos depare, a fim de que ele, quando vier alguém oferecer, ele possa usar um jargão. Que é isso, cara? Estou noutra. E nós dizemos aos nossos filhos, quando alguém usa droga no sexo masculino é porque tem dúvida da sua masculinidade. E quem tem dúvida da masculinidade deve procurar um psicólogo, e não o traficante. Porque o traficante só vai piorar o seu conflito, e o psicólogo vai ajudá-lo. Se é o problema feminino, dizemos a mesma coisa. E dizemos sempre aos nossos filhos, quando alguém oferecer, vocês digam assim, que é isso, cara? Estou noutra. Você acha que eu preciso disso? Eu não preciso. Se você precisa, o problema é seu. Mas estejam alertados, irmãos, que os meninos de 8, 12 anos que não usam droga, os seus colegas pegam-nos nos banheiros e aplicam-lhes surras para obrigá-los a usar e a não dizerem nada em casa. Daí se nos faz necessária uma vigilância muito maior e uma convivência muito mais constante com os nossos filhos. É a única terapia preventiva, convivência. Para que o filho tenha naturalidade, dizer, olha, papai, hoje não aguentei. Um colega me pressionou e eu fumei maconha. Ah, que bom, meu filho, muito bem. Só que não precisa fumar depois. Porque todos nós, ou quase, um dia fumamos cigarro. Eu mesmo uma vez, era menino. E estava no grupo, todo mundo estava fumando, só eu que não fumava. Vieram os dois fortes, me deram uma boa surra e me obrigaram a fumar. Um resto de cigarro que acharam no chão, eu fumei. Mas fiquei tão tonto, graças a Deus. E vomitei tanto que eles ficaram apavorados e eu também. Então foi uma medicina fantástica. Mas eu cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi, olha mãe, eu estou doente porque fumei. Fulano e Beltrano me obrigaram a fumar. Ela me deu uma boa surra, que naquele tempo era um psicólogo de ocasião, e disse, no dia em que você apanhar dos seus colegas na rua, apanha em casa, para deixar de ser covarde. Você vai, eu digo, mas eu não posso enfrentar todos. Evite-os. Quando nós não podemos enfrentar, evite. Minha mãe era analfabeta, mas era uma boa psicóloga analfabeta. Então eu tomei horror ao cigarro desde então. Mas os nossos filhos são levados a essas atitudes. E nós não sabemos. Se não houver uma intimidade que facilite-os de chegar a casa e contar o que aconteceu, quando nós nos dermos conta, eles já estão mais ou menos condicionados. Mas quando descobrirmos também, não fazermos disso uma tragédia, não ficarmos chorando e acusando e sentindo-nos desventurados. É como descobrir que ele está gripado, está com problema diarreico, ou está com uma problemática qualquer, cuidar deles, levar ao médico. Nada da fantasia, não. Basta dar passe. É o obsessor que está atrás do menino. Mas ele está viciado. Vamos então corrigir o vício e vamos afastar o obsessor da mediúnica. Porque tem havido uma certa ojeriza em nossos arraiais contra os médicos. Eu não sei onde o povo achou apoio para isso. Não leva ao médico, não leva ao psicólogo. Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, coitado, chegam a ser um tanto detestados por alguns espíritas. Não, eles vão piorar a situação. Mas como vão piorar a situação? São pessoas responsáveis, que estudaram, que entendem da psique, da alma humana e que podem realmente ajudar. Vamos estimular esse respeito pelos profissionais. Agora, vamos ter o necessário conhecimento para também aplicar a terapia espírita. Mas cuidar do nosso filho com naturalidade, não o sacrificarmos, crucificarmos porque ele está viciado. Abordar o problema na hora própria e silenciarmos e manter uma atitude de vigilância. É muito comum entre nós, criaturas humanas, achar que nós vamos mudar o outro e o outro acha que nos vai mudar. E casamos nesta utopia. Eu sou espírita,
e ela é testemunha de Jeová, ou vice-versa. Depois que me casar, eu converto. Não converte nada. Passou a ilusão, a gente nem fala no assunto. Quando nascem os filhos, se temos convicção, estabelecem-se as áreas de atrito. Então a solução é esta: sentar-se à mesa e definir. Ele vai seguir qual doutrina? Tal. Então o outro deve ceder. Se a testemunha de Jeová prevalece em casa pela intolerância e nós elegemos a testemunha de Jeová para estar conosco, é porque não temos uma convicção. A paixão carnal foi maior do que a convicção espiritual. Então submetamos-nos. Porque não é a religião que torna melhor ou pior o indivíduo. É a forma como se conduz o religioso na sua doutrina. Porque o fato de alguém esposar a doutrina espírita não quer dizer por isso que ele seja uma pessoa boa, equilibrado, um verdadeiro cristão. Então é melhor que seja um excelente cidadão em qualquer religião a ser um espírita mau cidadão. No capítulo O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec examina isso com uma sabedoria e uma beleza poética ímpares. Considero uma das mais belas páginas líricas do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele caracteriza o homem de bem, mas o homem de bem não é necessariamente o homem espírita. Quando ele caracteriza o homem espírita, ele termina por dizer: o verdadeiro espírita é, por isso mesmo, um verdadeiro cristão. Então o homem de bem pode estar em qualquer lugar. Agora o espírita, que é cristão, é alguém perfeitamente definido, cujos atos nunca desabonam as suas palavras. E ele vive conforme ele crê. As nossas experiências podem atingir uma área que Einstein chamava o campo. Toda vez que há um fulcro gerador de energia, estabelece-se um campo de irradiação. Essa irradiação é proporcional ao espaço que ocupa. À medida que se dilata, ela perde em potência o recurso que desprende do centro gerador. Se o lar está equilibrado e há uma irradiação de energia dentro de um campo que vai à sociedade, é claro que onde houver sintonia de campo, haverá uma repotencialização de energia. Porque há uma sincronia e não uma perda de força. Quando o lar realmente está em bases saudáveis, sempre a família se vincula a outra por um processo de afinidade que também está edificada em bases de equilíbrio. E em breve nós formamos o grupo social no qual nos movimentamos. Esse grupo social familiariza-se com outro e em breve nós estamos influenciando a família universal, porém a partir desse interrelacionamento pessoal que nós estabelecemos em casa, tornando o nosso lar uma escola que expende bênçãos, mas não cerrando o nosso lar também às influências do meio social. Porque há muitas pessoas que fazem do lar um santuário e fecha, e faz um lar que não tem resistência para enfrentar as lutas do mundo exterior. Quando os filhos chegam à universidade, quando somos desafiados pelas tarefas do mundo profano, desequilibramos-nos, porque não temos estrutura. Estivemos isolados em uma área onde não havia fatores que constituíssem vacina para o desempenho das atividades nos campos minados pelos vícios sociais. Quando era jovem, no ano de 1949, estava orando no quintal de nossa casa, que margeava a região pantanosa de Salvador, na península Itapajipana. Eram 17 horas de um belo dia de primavera. O crepúsculo era um painel de beleza colorida incomum. E tomado por todo o encanto da natureza, jovem arrebatado, eu orava com o espírito quase místico no enlevo da própria prece. E naquele estado em que entrava em contato com o mundo parafísico, eu via cercar-se um ser espiritual que claudicava da perna direita
e que, olhando na direção do pé, eu via a deformidade ali sintetizada em trapos que lhe envolviam o que fora um pé agora amputado. Apoiava-se a um bordão e as vestes apresentavam-se-me muito modestas, muito gastas, e quando eu olhei o rosto tive um choque. As fossas nasais estavam à mostra, a boca parecia atormentada, as abas das orelhas eram longas, mas nos olhos, um dos quais me parecia enceguecido por qualquer coisa, havia uma luz mirífica que me fascinou. Na minha suprema ignorância de principiante, quando vi aquele espírito com esta aparência, eu disse mentalmente, meu Deus, deve ser algum obsessor. Eu estou orando e atraí. Vou envolvê-lo numa onda de infinita ternura. E tomado dessa emoção, eu comecei a lhe falar para que pensasse em Deus, para que se entregasse a Deus, quando ouvi a voz que me parecia um canto inesquecível. Eu não sou um embaixador celeste, mas tampouco eu não sou um obsessor. Sou teu irmão, que venho de priscas eras, carpindo as minhas imperfeições, e venho hoje pedir-te ajuda para os irmãos encarcerados no mal de Hansen. Eu vinha de uma cidade do interior, em que a palavra lepra era um estigma, tão cruel que ninguém a pronunciava. Quando alguém era acometido do mal de Hansen, a ignorância popular dizia, ele está com aquela doença, porque a tradição dizia que ao se enunciar a palavra, a pessoa se contaminava da doença. E eu ainda mantinha essa ideia absurda, apesar de estar com quase 20 anos. Então, quando ele disse, eu sou portador do mal de Hansen, eu disse, meu Deus, ele é um leproso. E tive medo que a enfermidade me contaminasse do espírito desencarnado até mim. Era o mecanismo do meu inconsciente, leproso moral que eu era e o sou certamente. Então, naquele momento, ele me disse, venho pedir-te uma coisa, Divaldo. Os nossos irmãos aqui do sanatório estão precisando de uma palavra amiga. Eu gostaria que tu fosses lá para visitá-los. Então, tomado de espanto, eu disse, ir lá, mas ir visitar o leprosário? Eu não irei nunca. O senhor me perdoe. Eu não tenho coragem. Ele sorriu e foi-se me transfigurando. Onde havia aquelas deficiências, passou a formar-se um semblante de uma luz mirífica, que não era refulgente, parecendo uma claridade interior e que se exteriorizava. Os olhos recuperaram um brilho fascinante. Ele tomou uma postura nobre. As vestes modificaram-se. E ele me disse, eu sou teu irmão, Jesus Gonçalves. Desencarnei-me há pouco na colônia de Hansenianos em Pirapitingui. E venho pedir-te para que vás ao leprosário, a fim de que não vás para o leprosário. Tu queres ir ao leprosário? Eu quero, sim, senhor. Imagina se eu queria ir para lá. Porque quem vai a, volta. Mas quem vai para, fica. Então vai e dize-lhes que um seu irmão que os ama estará ao seu lado e quando tu fores falar, eu estarei contigo. Foi assim o meu primeiro contato com as manifestações da hanseníase. A partir de então, graças a este venerando espírito, já visitamos no Brasil todas as colônias que temos conhecimento, de norte a sul, e na América Latina visitamos a todas. Visitamos algumas no ultramar português, algumas na Ásia e algumas na Europa. Tal do fascínio que a vida dos portadores da hanseníase exerce sobre mim. Tive a oportunidade de conhecer uma nobre mulher aqui na Terra, a senhora Eunice Weaver.
aquela que se tornou a mãe dos filhos dos rancenianos, e que através de comunidades para os filhos sadios dos portadores do mal de Hansen, evitou que milhares de crianças se contaminassem. E no ano de 1956, uma das crianças do preventório, Nício Iver, ganhou o prêmio da criança mais saudável do Brasil, que era um prêmio dado pela Nestlé, propagando os seus alimentos. Tivemos a oportunidade de conviver relativamente próximos de Dona Eunice por algum tempo. E depois que ela desencarnou, apareceu-me numa madrugada e disse-me: eu gostaria de mandar uma mensagem à Terra. Tu queres anotá-la para mim? Eu levantei-me. Ela veio radiosa e escreveu uma mensagem que ela deu o nome Marcados na Alma. E faz uma análise dos portadores da ranceníase moral, que é a enfermidade entrando, e dos portadores da ranceníase física, que são os que têm a enfermidade saindo. Aqueles que estão marcados na alma pelos danos praticados contra si mesmo através do seu próximo em vidas passadas, inevitavelmente serão portadores da ranceníase, das degenerescências cancerígenas, ou no momento da AIDS, porque eles estão incursos em delitos muito graves. A AIDS de hoje é mais ou menos a ranceníase de algumas décadas atrás. Por isso, todas as vezes em que vou a uma casa onde se albergam egressos ou portadores da ranceníase, abro-lhes o coração e recordo-me da personalidade que foi Maria de Magdala, a pecadora dita arrependida. Narram velhas anotações e o espírito Amélia Rodrigues, que conversa depois que os discípulos espalharam-se para levar a mensagem do Evangelho, conta também Humberto de Campos, na Boa Nova, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ela ficou em Cafarnaum, numa praia, e na hora em que Pedro se despediu, ela disse-lhe, pedindo: leva-me contigo. Não posso, Maria. Tu és mulher. E a mulher é frágil. Eu temo por ti. Tu és bela. As marcas do vício ainda enegrecem-te a alma. Perdoa-me, mas eu não posso levar-te. Ela compreendeu. Pedro se foi à estrada de Jope, onde ergueria a casa do caminho, e ela ficou em Cafarnaum pelas praias, procurando ver que norte daria a própria vida. Então ela saiu a pedir oportunidade de trabalho nas grandes mansões. Mas a nossa sociedade paradoxal de todos os tempos, que combate o vício, mas não ajuda o viciado a sair dele, que combate o crime, mas não dá oportunidade ao criminoso de liberar-se. Aqueles que antes combatiam a mulher decaída diziam-lhe: agora tu nos pedes oportunidade, tu que desgraçaste nossa família, vai viver com os miseráveis da tua laia, volta ao prostíbulo. E os homens ainda esperam. Dar-te-emos novamente sedas e um lupanar de luxo para receber-nos. Mas ela, que estava fascinada pelo verbo flamívono de Jesus, ficou quase 3 dias a mendigar. E no terceiro amanhecer de um dia luminoso, ela viu uma gote de felizes que caminhava pela praia. Alguns deles apoiados a bordões, outros cavalgando, crianças sorridentes e marcadas. E quando eles se acercaram, perguntaram-lhe: onde encontraremos a Jesus de Nazaré? Viestes buscá-lo? Sim. Somos leprosos da Síria e ouvimos falar dos seus dons. Estamos à procura onde encontrar aquele que limpa as nossas exulcerações. Maria, a doce flor de Magdala,
Tomada de compaixão, disse-lhes: chegastes tarde demais. Jesus partiu, e com ele foram todas as nossas dores. Mataram-no, e ela pôde ver o desencanto desenhado daqueles semblantes cansados. As mulheres sentaram-se e choraram nas areias, marcadas pelas pedras miúdas, pelos seixos do mar. Ele então, tentando consolá-los, disse: ele se foi, mas deixou-nos a sua mensagem. E falou-lhes docemente de Jesus. Nunca se houvera atrevido antes. Contou-lhes da sua própria conversão. Falou-lhes do pântano que era, e agora desejava tornar-se um lago para refletir a estrela luminífera do que viera ao mundo para trazer o reino de Deus. Eles ouviram-na emocionados, escutaram-na durante o velário da noite salpicado de estrelas, mas pela manhã as autoridades de Cafarnaum vieram expulsá-los na direção do Vale dos Imundos em Jerusalém. Eles agradeceram-lhe e partiram. Ele ainda acenou-lhes um adeus na curva do lago do Genezaré. Mas de repente ela sentiu-se tão a sós, tão sem família. Foram as primeiras pessoas que se detiveram a ouvi-la, que a respeitaram, que a aceitaram como ela era. Ela deteve-se e repentinamente sentiu um grande impulso e gritou: esperai por mim, esperai por mim. Saiu correndo e abraçou-os. E daí a uma semana, no sórdido vale dos infelizes, entrava um magote de leprosos que chegava da Síria, e entre eles uma bela mulher de cabelos loiros e ruivos, de porte altivo, com os olhos atrevidos e um corpo escultural. A partir desse dia, quando a tarde chegava, uma bela mulher subia a um aclive, e olhando a multidão dos infelizes, costumava dizer-lhes: vós, os leprosos, e falava-lhes de Jesus. A palavra era um hino de louvor nos seus lábios. O verbo adquiria tonalidades dantes jamais ouvidas. As lágrimas ali diminuíam, e aqueles semblantes marcados pelas ulcerações modificavam-se e sorriam. Ela falava do Senhor, até que um dia, quase 10 anos depois, banhando-se em uma catarata, ao olhar o antigo formoso colo, ela percebeu que pousava no seio uma pétala descolorida de rosa. Curiosamente levou a mão, parecia insensível, tomou de um seixo e cravou, mas ela não sentiu nada. Maria, a antiga meretriz de Magdala, sorriu. E naquela tarde, por primeira vez, seu discurso teve uma formulação diferente. Ela abriu os braços e disse-lhes: meus irmãos, nós, os leprosos, pagarei no corpo os erros que no corpo cometi. Passaram-se os anos. Os tempos de dificuldade e problemas são mais demorados. Mas na década de 60, quando começaram as primeiras perseguições, ela, agora envelhecida, já não tinha a cabeleira de antes. Os dentes folgaram-se-lhe nas gengivas. Os olhos perderam um pouco a luz. O colo arriou. O corpo perdeu a flexibilidade. E as pernas torneadas estavam agora inseguras em pés de dedos amputados. Ela lembrou-se da mãe de Jesus. Ela sabia que a senhora estava no promontório em Éfeso, na casa de João, o discípulo amado. Um dia havia sido ela a sua família, agora a sua era a família do sofrimento. Ela desejou, sabendo que a morte estava próxima, despedir-se de Miriam de Nazaré, oferecer-lhe o testemunho de que fora fiel até o fim,
Lembrou-se daquela tarde esplendorosa, quase noite, quando ela fora com mendigo à casa de Simão Barjonas, em Cafarnaum, para o primeiro encontro. E o mendigo lhe dissera: ali, senhora, ali, ele que atende os desgraçados espera por vós. Naquele tempo, bela e disputada, ela se vestira e colocara sobre a cabeça um peplo romano, um manto pesado para não ser conhecida. A noite agora estava vestida de luar, quando ele empurrou a porta, feita de carvalho velho, e esta rangeu em gozos enferrujados. Um retângulo de luz caiu sobre a sala, e um homem ímpar de beleza moveu a cabeça na direção da entrada e sorriu. Era Jesus. Ela caiu de joelhos. Não saberia explicar por quê. Levou as mãos e afligeu e disse: Rabone, Rabone. Maria, tu me conheces? Oh, Maria, ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Não te espantes, pois, de chamar-te Maria. Senhor, se tu me conheces, tu sabes. E se tu sabes, tu me conheces, que sou uma desventurada, que sou uma pervertida, que não terei oportunidade. Maria, tu nunca viste, por acaso, os muros velhos reflorirem na primavera? Tu nunca viste os pântanos cobrir-se de flores quando sopram os ventos mornos primaveris? Assim também são aqueles que do Pantanal humano aspiram pelo planalto da fé libertada. Ama, Maria, eu amo, Senhor. Ama aos teus filhos. Desgraçada de mim, que nunca fui mãe. Tenho ventre varado 1000 vezes, mas jamais tive a oportunidade de ser mãe. Como amar? Maria, quando eu te falo que deves amar aos teus filhos, eu não me refiro aos filhos da tua carne. Ama as tuas irmãs de sofrimento, aos filhos das tuas irmãs que já morreram. Ama-os e eu te amarei também. Senhor, pois eu te quero dizer que darei a minha vida por ti, se necessário. Sim, Maria, e eu aceito-a, não agora. Vai e ama. Um dia eu te pedirei a vida que tu me ofereces. Ela levantou-se e recuou. Ainda da praia podia ver a sala enluarada e a figura que se desenhava naquele retângulo de prata. Ele moveu os lábios e ela adivinhou que ele falava: vai, filha, sê fiel, atravessa a porta estreita. Esta foi a razão da sua revolução. E agora que sentia que ia morrer, queria falar-lhe à mãe. Então despediu-se dos amigos. Falou-lhes da jornada que ia encetar. E começou a marcha na direção do promontório distante. Viajava à noite por causa da inclemência do sol de dia. As crianças deixavam-lhe na estrada alimentos e flores. Depois de uma longa marcha ao amanhecer, ela viu uma cidade formosa, cercada de muralhas, mas a exaustão fê-la desmaiar. No delírio da febre, na sua alcamia, ela chamava por João e por Maria, a rosa mística de Nazaré. Um casal de cristãos que morava à margem, escutando-a, carregou-a e levou-a à mansarda que ficava no promontório de onde se podia ver o mar. Era dali que a senhora contemplava as águas piscosas do lago onde ele trouxera a barca da esperança para os náufragos do mundo. Maria não recobrou mais a lucidez. No delírio, ao terceiro amanhecer, repentinamente ela sentiu-se expulsa do corpo.
viu ali os despojos, marcados pelas ulcerações da enfermidade. A mãe do Nazareno chorava. João, que viera da cidade, acompanhava ali o estertor da agonia. Mas ela sentiu-se leve, como se mãos seráficas carregassem-na no ar. E subitamente, eila que estava em Cafarnaum, na praia, ali naquela praia onde encontrara os filhos do sofrimento. Ela ficou deslumbrada. Era mesmo a mulher doutrora. A beleza esplendia na aparência jovial. Ela sorriu de contentamento e escutou as onomatopeias da natureza, quando viu, caminhando sobre as águas, a veneranda figura do Rabi. Ele vinha numa orquestração de sol e de beleza, tão triunfal como na manhã da ressurreição. Ela, deslumbrada, acercou-se da orla do mar. Ele veio e, distendendo-lhe os braços, disse-lhe: vem, Maria, já atravessaste a porta estreita, agora dorme. Eu te elejo para que venhas ao meu reino. Ela adormeceu-lhe nos braços, e naquela noite um astrólogo caldeu, olhando as constelações distantes, anotou uma estrela novíssima. Certamente era o rastro de Maria de Madalena, a pecadora arrependida que a hanseníase sublimou. Em nossas vidas, hansenianos de alguma forma, que a maioria de nós é. Hoje, mais do que nunca, faz-se-nos necessário a entrega, o amor, fazem-se-nos necessários o espírito de dedicação, o trabalho de renovação interior, o serviço pelo próximo e o alto amor transformando-nos moralmente. Quando nos devemos amar, não pretendemos ser egoístas, ególatras, egocêntricos. Deveremos ser trabalhadores do aprimoramento intelecto-moral, desenvolvendo a solidariedade humana e partindo para a fraternidade. O mundo espera por nós. É a nossa grande escola. E se nós realmente entendermos a mensagem de erguer a família ideal, e se nós tivermos na consanguinidade a família espiritual que a encontraremos em toda parte, estaremos contribuindo para o mundo melhor, pela nossa transformação pessoal, sem o que a nossa palavra perde o encanto e o significado. Diria então aos portadores da hanseníase física, que agraciados pela oportunidade redentora, através da reencarnação, bendigam a dor e dela façam a asa do sentimento moral para o lado do desenvolvimento intelectual, voar na direção da plenitude, da felicidade, que é a meta para a qual estamos destinados. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado.